pessoal! Hoje eu vim fazer meu segundo vídeo e o tema de hoje é linguagem. Eu vim tirar dúvidas sobre aquisição de linguagem e desenvolvimento da criança com perguntas que foram feitas lá no Instagram. Olá pessoal, eu queria pedir por favor para vocês se inscreverem no canal, comentarem, curtirem, dar um like para mim, porque eu quero que isso chegue a várias mães que talvez não tenham acesso à saúde tão fácil, e eu sei que elas podem utilizar a internet como meio de pesquisa para os seus filhos. Então, se você souber de alguma mãe, manda para essa mãe, manda para as mães que você conhece, manda para as pessoas que tenham filho, tá bom? Muito obrigada, espero que esse vídeo ajude muitas pessoas. O tema de hoje, ele veio de uma pergunta. Meu filho tem 3 anos e ele não fala ainda. O que eu devo fazer? Essa é a pergunta que eu recebi e que me fez chamar a atenção para uma coisa que os pais têm muita dúvida, que é como é o processo de desenvolvimento e aquisição da linguagem dessas crianças. Então hoje, eu vim aqui para falar um pouco sobre isso. Vamos iniciar esse vídeo falando sobre algumas coisas importantes que vocês pais precisam saber. Fisicamente, o que é muito importante é toda a região da face e a laringe, né? Nosso pescoço. A gente usa todas as estruturas para poder falar. Com essas estruturas, a gente consegue falar os fonemas. A gente tem uma anatomia, que a gente precisa de toda essa anatomia da face, né? A língua da forma correta, os dentes, a laringe, as pregas vocais funcionando, né? A gente precisa desse funcionamento das estruturas para que essa criança venha falar no futuro. Por quê? Ela já deveria estar num processo normal de tentar articular alguns fonemas, de tentar articular e falar. Eu vou colocar aqui também a idade que a gente espera que cada fonema apareça, é uma idade esperada, tá? Eu vou colocar aqui agora para vocês. Então, o que acontece com os bebês, né, nesse desenvolvimento? O bebê, ele recebe as informações auditivas que vão para o cérebro e ficam ali por um período de tempo. Geralmente, os bebês, eles têm um processo natural, que a gente chama de normal, mas que para algumas crianças pode mudar. Um processo de fala natural da criança, quando ela tem ao redor de 2 anos, né, ela começa a falar. Ela começa a soltar antes também. Antes a gente chama de balbucios. Esse processo cerebral, né, é chamado maturação neurológica. E com essa maturação neurológica, a criança vai conseguindo soltar as primeiras sílabas. E ali a gente vê os fonemas, o som de cada letra, o som que a gente produz para fazer aquela letra. A partir de 1 ano e alguns meses, ela vai começar a falar P e B. São fonemas simples porque eles ocorrem só nos lábios, eles são labiais, ó, P e B. B. Isso é um fonema bem simples que as crianças são o primeiro geralmente que eles falam. Por isso que a primeira palavra geralmente é papá, mamá. Aos 2 anos de idade, a gente vai ter então a criança falando as palavrinhas que se iniciam com P, o T, o D e o M, né? Então a gente pode perceber que são palavras todas que usam uma parte mais frontal da boca, que é a primeira parte que ela vai aprender. Ao redor de 2 anos e meio é quando a criança vai começar então a aprender um pouquinho mais difícil, os fonemas que são posteriores, que são K, G, Nha, K, K, que são fonemas que a gente faz com uma parte posterior da língua e lá atrás com o palato. Então ele é um pouquinho mais demorado, porque a criança realmente ela precisa prestar mais atenção, né? É um fonema que é um pouco mais difícil. E com 3 anos é quando eles estão falando a maior parte dos fonemas, tá, gente? A maior parte dos fonemas que eu digo vai ser F, V, né? Que são os fonemas que a gente vai usar o lábio com o dente, que são bem importantes. O S, que muita gente tem dificuldade, né? Que eles não sabem onde sai o ar. Uma pergunta que eu também recebi foi sobre o R, né? O Ra, o Ra. Esse R, gente, ele é mais demorado mesmo. Então, se o seu filho ele só não fala o R, os encontros consonantais TR, PR, trabalho, né? Trem,
pelas pesquisas, tanto as brasileiras como as australianas, elas dizem que é natural até 4 anos de idade, 4 anos e meio ou 5 anos, o seu filho não falar o R, TR, PR, palavras que sejam um pouquinho mais difíceis, como no inglês throw, que demore um pouco mais de tempo. Na fonoaudiologia, o que a gente faz? A gente vai avaliar o seu filho. A gente vai receber o seu filho, vai fazer uma anamnese, que a gente chama anamnese, que é uma avaliação com a mãe ou pai, ou com os dois, se possível, preferível. Então, a gente faz essa primeira avaliação e o segundo step, a gente vai avaliar a fala dessa criança. É aí que a gente vai conseguir avaliar, sim, se essa criança tem ou não um atraso. Com 3 anos, a criança deveria estar falando palavrinhas simples que comecem com M, com P, com T, com D, com S, às vezes com F, V e até com Z. Então a gente pede para que com 3 anos, eu peço porque eu acho que a intervenção precoce é muito importante. Porque se você leva o seu filho com 3 anos para aprender a fala em uma fonoaudióloga, você vai estar dando para ele muito mais tempo, até ali os 8, 10 anos de idade dele, de ele ter um aprendizado, ele ter uma reabilitação dessa fala, dele conseguir se comunicar de forma correta, clara, eficaz. Uma intervenção precoce com fonoaudiólogo, você vai ter um resultado muito melhor, muito mais rápido. E a gente consegue diagnosticar mais rápido, quanto antes melhor. Beleza? Uma coisa super legal vai ser dica para vocês de como vocês podem fazer para ajudar na aquisição de linguagem da sua criança. Eu vou ensinar para vocês algumas dicas, tá? A primeira dica que eu vou dar para os pais é, quando você estiver conversando com o seu filho, pegue algum horário do seu dia, algum tempo, ou à noite, vá ler um livro para ele e faça com que ele observe você, ele precisa te olhar. Ele vai aprender a falar com você, vendo o seu exemplo, vendo a sua boca, vendo a sua língua, vendo a sua laringe, como tudo isso mexe, tá? A segunda dica é, você vai pegar, toda vez que você for falar o que ele quiser, uma maçã ou uma água, você vai mostrar isso para ele e vai falar, então você quer o quê, meu filho? E você vai colocar perto da sua boca. Eu trouxe um exemplo da maçã. Você vai colocar a maçã próxima à sua boca e vai falar, a maçã, maçã. E você vai esperar essa criança te olhar para ver como você fala. Eu uso muito a técnica de colocar próximo da boca porque é onde eles estão olhando, é o que eles querem, é o foco deles. Eu quero a maçã. Então, coloca bem próxima da sua boca e fala, a maçã. Então, o que você quer é a maçã. Repete com ele, pede para ele repetir. Você sabe que agora, olha, eu te ensinei. Vamos lá, eu quero ver se você sabe, se você aprendeu. Você pode estimular o seu filho fazendo isso, mostrando para ele, falando para ele o que é. E fazer isso de uma forma natural. Você tem que começar a fazer essa prática, vocês pais fazerem essa prática de começar a falar, mostrar visualmente para eles conseguirem memorizar como isso é falado. Se você coloca o visual próximo da sua boca, eu acho que é uma ótima alternativa para eles aprenderem como falar aquele fonema. Outra dica é, fale com pausas. Mostre para ele o que você está fazendo, dê tempo para ele ver o que você está fazendo, como eu estou falando agora, tá? Fala com ele de uma forma com que ele consiga pausadamente ver o que são as pronúncias que são mais fortes dentro de uma palavra. Por exemplo, pato. Esse é o pato, né? Para mostrar para ele como está sendo mais forte o pato, né? É uma forma bem legal também dele aprender. Outra coisa é, comece com o seu filho devagar. Comece falando palavras, vá para frases pequenas e depois frases, porque é mais fácil dele aprender nessa hierarquia. Tem algumas crianças que elas precisam de mais tempo, então dê tempo para ele aprender. O fato é, vocês pais podem sim estimular o seu filho, podem fazer ele mandar beijo, fazer toda hora que ele for falar, me dá um beijo, meu filho, olha para mim, vem aqui, né? Oferecer carinho, oferecer amor para essa criança, para que ela consiga sim prestar atenção em você, para que você seja o exemplo dela e que ela consiga interagir com você de uma forma bem social, bem agradável, tá? A gente ajuda a mostrar para essa criança, lá, a gente ajuda a mostrar onde faz, como você faz com a boca, aonde você utiliza e quais estruturas você utiliza para fala. Para cada fonema, a gente ensina a criança a fazer isso. Então, assim, se você, pai, falar devagar, de forma pausada, ela vai
conseguir aprender, mas nada substitui uma sessão de fonoaudiologia, tá, gente? Porque é uma coisa profissional. Vocês sabem como é o filho de vocês, como ele é diferente com o profissional, como ele é diferente em casa, sabe? É bem legal pra gente quando a gente vê pais que fazem o que a gente fala. Geralmente, em questões de linguagem, a gente dá homework, né? O dever de casa. Então, assim, o fono, ele só trabalha 1 hora com essa criança, ou até menos. Vocês, pais, precisam fazer em casa, repetir, fazer de novo, repetir várias vezes para ajudar essa criança a memorizar, automatizar, que a gente chama na fonoaudiologia, automatizar aquele fonema, automatizar aquela fala, né? Eu enfatizo tanto o fato de procura de fonoaudiólogo nesse momento de 3 anos de idade para você avaliar seu filho. Quando você tem alguma dúvida, alguma desconfiança, ou você viu que ele não tá falando, pensar que seu filho tem 3 anos de idade. Ele chegar com 4 anos, 5 anos, ele vai para a escola. E aí, nos 5 anos de idade, ele vai começar a ir para a escola, ele vai conversar com os amigos, às vezes ele não vai conseguir conversar. E aí a gente começa a ter um problema social. Pode acontecer um bullying, pode acontecer outra coisa que deixa essa criança triste, deprimida. Não é o que você quer para o seu filho, né? Tem que pensar que ele vai ter um processo de alfabetização. Ele vai ter um processo de aprender a ler, aprender a escrever. Muitas vezes isso auxilia a criança. Ela vendo qual é a letra, ela consegue conectar com o som que a gente produz. Mas se ela já tiver, o quanto antes ela já tivesse aprendizado, já tiver na hora certa ali adquirindo aquilo, melhor para ela. Então, pessoal, para finalizar, hoje a gente viu sobre a aquisição dos fonemas e a idade adequada para cada fonema. Eu falei um pouquinho sobre isso, mostrei cada idade, como deve ser. Eu vou colocar aqui de novo para vocês. Observe o seu filho de uma forma geral, uma forma global. Então, para concluir é isso. Eu gostaria de falar que se ficou alguma dúvida, se vocês querem deixar uma mensagem, é só deixar aqui embaixo. Agradeço muito pelo segundo vídeo. Para mim tá sendo muito legal fazer os vídeos aqui no lockdown. E eu agradeço muito a cada pessoa. Se você quiser mandar para alguém que precisa, não se esquece de se inscrever no canal, de comentar. Muito obrigada, tenha um ótimo dia para vocês. Um beijão. Tchau.